Curso de VBA, módulo 4, apostila em vídeo. Tema de hoje, declaração de variáveis, constantes, din, static, private, public e option explicit. Aula de número 3. Fundamentos. Nesse tópico serão tratados os comandos básicos da linguagem VBA para o Excel. Declaração de variáveis. Uma variável é uma área na memória identificada por um nome, onde pode ser armazenado um valor e alterado a qualquer momento. Como o próprio nome já sugere, variável é um valor que pode ser variado. Claro, dependendo de como você a classificar. A variável pode ser declarada de modo implícito pelo VBA, no momento em que ela for referenciada numa instrução. No entanto, o programa poderá tornar-se mais eficiente se as variáveis forem declaradas no modo explícito pelo usuário. Ou seja, podemos tanto declarar variáveis, como podemos não as declarar. A declaração explícita de todas as variáveis reduz a incidência de erros, de conflitos de nomenclatura e de digitação. Ou seja, é muito mais interessante e mais produtivo que declaremos as nossas variáveis. Para impedir que o VBA faça declarações implícitas, deve-se inserir a instrução option explicit, ou seja, eu estou obrigando a declaração das minhas variáveis utilizando o option, ou seja, opção explícita, em um módulo antes de todos os procedimentos. Ou seja, lá no topo, assim que eu inserir um módulo, eu coloco esse comando option explicit. Ou seja, toda variável que eu utilizar no meu código, se eu não a declarar, no momento que eu compilar, ou seja, no momento que eu pressionar lá o F5 ou executar a minha macro, o nosso compilador, ao processar esta variável que de forma implícita você está manipulando, ele reclamará da mesma, ou seja, lhe obrigará a declarar essa variável. Então vejamos, option explicit, como usar? Observe aqui, aqui eu tenho uma imagem de um módulo e coloco o option explicit lá no topo, ou seja, antes de qualquer sub, antes de qualquer private. Ou seja, antes de qualquer procedimento eu utilizo o meu option explicit. Então, vamos fazer aqui uma simulação. Vou pressionar a tecla Alt mais F11 e temos acesso aqui ao nosso Visual Basic Editor, o nosso VBE. Então, eu tenho inúmeras formas de como utilizar o option explicit de inúmeras formas diferentes. Ou seja, observe, eu posso vir aqui inserir módulo e coloco lá o meu option, o nosso option explicit, ou seja, eu estou obrigando a declaração aqui das minhas variáveis. Eu estou aqui em um módulo em branco e eu coloquei o option explicit. Observe, se eu clicar aqui e exibir Project Explorer, observe que eu tenho um formulário aqui, usei form 1. Então, vou dar um duplo clique nele, Então, dentro desse próprio usei form, vou dar um duplo clique e eu estou na área de programação dele. Observe que eu posso também vir aqui, option explicit, ou seja, antes de qualquer... Observe aqui que eu digitei de forma errada. Então, antes de qualquer coisa, eu vou lá e coloco o meu comando. Observe, toda vez que eu faço, se você observar, ele fica nessa corzinha azul, pois é uma palavra reservada aqui da programação. Então, também eu posso vir aqui na minha própria planilha, clico com o botão direito sobre ela, e posso também vir aqui, exibir código, e observe aqui que eu também posso vir aqui, acima, e coloco o meu option explicit. Ou seja, eu vou declarar qualquer variável. Perfeito? Então, de três formas, aprendemos aqui a utilizar o nosso option explicit em um módulo, em um formulário e uma aba da própria planilha. Variável não definida usando o option explicit. Observe, o VBA não compila o código quando declaramos a variável, quando não a declaramos no caso. Ou seja, quando eu utilizo o option explicit lá no topo do meu módulo, ou dentro do módulo do meu próprio form, ou dentro da minha própria aba da minha planilha onde eu estou programando, dentro daquela área que eu utilizo para estar programando, ou seja, aonde é que eu esteja programando. Se eu utilizar lá uma variável e passar um valor para a mesma, o VBA ao compilar, ou seja, ao tentar executar essa linha de comando,
ele observar que lá no topo eu tenho o meu comando Option Explicit, o que ele faz? Ele não compila, ou seja, ele não roda, não processa essa macro. E observe qual é o erro que ele vai ocorrer. Ó. Observe aqui, ó. Aqui acima eu tenho o meu Option Explicit. Aqui eu tenho um Private, Sub, User Form Click, ou seja, eu estou dentro da própria área do formulário. Ó. E observe aqui, ó. Aqui eu coloquei A igual a null, ou seja, igual a data e hora atual. Ou seja, a variável A, o meu compilador, ele não identificou quem é A dentro do meu private, ou seja, ele me apresenta aqui um erro, ó, Microsoft Visual Basic for Application, ou seja, um alerta do VBE, e ele me diz, ó, erro de compilação, ou seja, ele não conseguiu compilar, ele não conseguiu rodar, processar o código. Variável não definida, e aqui ele já me diz qual é o erro que ele encontrou, ó, variável não definida. Então vamos na prática, ó. Então observe, ó, vou pressionar aqui o Alt F11 novamente, vou clicar aqui em exibir meu Project Explorer. Lembrando que eu poderia pressionar o Ctrl mais R. Observe, ó, eu tenho o userform 1 e dentro dele eu tenho um comando aqui, ó, call gerar dados. Se eu executar aqui esse form, ó, observe que aqui nada acontece de nenhum erro, ó. Ou seja, tudo foi compilado, tudo rodou perfeito. No entanto, suponhamos, ó, que eu faça dessa forma, ó, duplo clique nele, digamos que eu queira armazenar um valor em uma variável. Então vamos lá, ó. Eu pego aqui a variável que eu estou chamando de A e coloco igual. Aqui eu poderia utilizar um A, um B, um C, o nome que eu bem entendesse, beleza? Então eu coloquei aqui o nome, a letra A. Então eu estou passando o valor para a letra A. E por exemplo, ó, eu quero armazenar nela o meu null. O null nada mais é do que a data e hora atual. Então, o que é que eu estou armazenando minha variável A? Aqui, o meu null. Se eu executar novamente, observe aqui, ó, vou clicar aqui em executar. E observe que ele executou. Até aqui perfeito, porque eu não coloquei aquele comando dentro do meu evento initialize, e sim dentro do evento click do userform. Ou seja, quando eu clicar nesse form, vai me dar um erro, porque o meu compilador não vai conseguir processar quem é A. Observe, ó, cliquei e deu um erro. Ó. Então observe, ó, variável não definida. É a primeira coisa que ele me diz. E ele está reclamando de quem é aqui, ó, desse A. Ó. E tá aqui, ó, o meu Option Explicit, aonde ele está me obrigando a declarar a minha variável. Observe, ó. Vou pressionar aqui o F8, variável não definida, e ele não vai permitir que eu execute mais nada, ó. Vou parar aqui o código e observe, ó. Se eu viesse aqui, ó, e deixasse comentado esse Option Explicit e executasse e clicasse no meu formulário, ó, ele executa perfeitamente, ou seja, ele compilou, armazenou possivelmente em A a minha data e hora atual e rodou aqui a minha macro, ó. Oi. Tanto é que se eu vim aqui, ó, por exemplo, ó, vou colocar aqui, ó, msgbox, vamos verificar se ele armazenou de forma correta ou não. msgbox A, ou seja, o meu A está armazenando o meu null. Então vamos lá, ó. Desenvolvedor, Visual Basic, vou executar aqui a minha nossa macro, ó. Executei, ó. Duplo clique. Oi, vou dar um OK. E tá aí, ó, a minha data e hora atual, que é o meu null, armazenou na minha variável A. No entanto, vocês viram que se eu colocar o meu Option Explicit, aqui, ó, vou deixar novamente habilitado, e se eu executar novamente, ó, agora ele já me dá o erro. Ou seja, ele não permite que eu manipule uma variável e não a declare. Mais para frente a gente vai estudar sobre mais profundamente sobre esse assunto. Uma variável pode ser declarada usando as seguintes palavras-chave para definir o seu escopo. Din ou static no procedimento. Din ou private no módulo. Public no módulo. Din. O que é o din? O valor da variável é retido apenas enquanto o procedimento no qual ela foi declarada estiver em execução. Ou seja, eu coloco esse din, vamos dizer assim, esse prefixo din, no momento eu coloco ele antes da minha variável. E para que ele serve? Ele serve para, observe, ó, o valor da variável é retido apenas enquanto o procedimento no qual ela foi declarada estiver em execução. Ou seja, somente enquanto ela estiver em execução é retido o valor na minha variável. Static. A variável preserva o valor entre as chamadas ao procedimento. Já disse tudo, ó, a variável preserva o valor entre as chamadas ao procedimento. Ou seja, toda vez que eu executar o meu procedimento,
a minha variável estática ele já tem um valor pré-definidamente armazenado na mesma. Private. O valor fica disponível a todos os procedimentos dentro do módulo onde a variável foi declarada. Ou seja, o private eu estou privando que a minha variável seja manipulada dentro do procedimento, ou seja, dentro de todos os procedimentos dentro do mesmo módulo onde a minha variável foi declarada. E public, o próprio nome já diz tudo. Por ela ser public, a variável pode ser acessada pelos procedimentos de vários módulos de uma pasta de trabalho. Ou seja, se eu criar uma variável em um módulo, eu posso estar manipulando dentro de inúmeros procedimentos, mesmo que não sejam pertencentes ao mesmo módulo. Então, a diferença de public para private, ou seja, a variável declarada do tipo public, eu posso estar manipulando em diferentes módulos, ou em diferentes procedimentos de diferentes módulos. Já o private, eu posso estar utilizando dentro do mesmo módulo, no entanto, em diferentes procedimentos, constando que seja dentro do mesmo módulo. Exemplos. Tim. Observe, ó. Aqui eu tenho duas variáveis, ó, idade e data. Outro modo de fazer a declaração aqui, ó, static. Eu estou criando uma variável chamada acumulado e estou dizendo que ela vai ser do tipo static. E observe, ó, private, uma variável chamada verificador. Então, para resolver aquele probleminha, vou dar um OK e basta eu fazer o quê, ó? Observe, ó. Eu posso vir aqui fora desse private, ou seja, ó, como o nosso próprio estudo está dizendo, ó, a variável do tipo DIN ou static eu posso utilizar no procedimento. Ou seja, ó, vou colocar aqui, ó, DIN A. Observe, ó, DIN A. E vou dar um Enter. Vou parar aqui o código e vamos ver se ele vai executar. Ó. Oi, e executou, ó, perfeitamente. Ou seja, quando eu coloquei aqui o DIN, vamos dizer assim, esse prefixo, ele já permite que eu manipule a variável A. Como eu não a classifiquei, ela fica do tipo variante. Eu poderia também ter feito, vamos tentar, utilizando o static. Como o próprio nosso estudo diz, eu posso utilizar tanto o static como o DIN em um procedimento. Então, eu estou utilizando aqui no procedimento, ó, private sub dentro do userform click. Perfeito? Ou seja, eu estou utilizando dentro do próprio módulo do meu userform aqui, ó. Não estou utilizando em um módulo à parte. Então, deixa eu executar aqui. Vamos ver se ele vai executar. Observe, ó, inválido fora de um procedimento. Se eu viesse aqui e recortasse, ó, vamos ver se ele vai aceitar. Vou colar. Deixa eu parar aqui o código. Deixa eu executar aqui novamente, ó. E observe, ó, que ele executou. Viram a diferença, ó? Eu consegui utilizar o DIN fora do meu procedimento. Já o static, eu tenho que utilizar dentro de um procedimento, ó. Também eu posso utilizar o DIN fora do procedimento, beleza? Então, o DIN e o private eu também posso utilizar em um módulo. Como assim? Observe, ó, vou clicar aqui em inserir módulo. E eu posso colocar aqui, ó, DIN A. Como eu posso colocar aqui, ó, private A. Então, dentro de um módulo, fora de um userform, eu posso estar manipulando as variáveis. E a minha variável public também é a mesma coisa. A public, eu vou apagar isso aqui. Eu posso simplesmente aproveitar esse mesmo módulo e colocar aqui, ó, public A. E eu vou colocar aqui, por exemplo, date. Observe, ó, A as date. E eu posso vir nesse userform 1 aqui, duplo clique nele, vou apagar isso daqui e vamos executar para ver se ele vai permitir ou não, ó. Vou executar, cliquei e cliquei novamente. Por que que ele aceitou? Observe, ó, não reclamou de nada, ó. Se você reparar, ó, duplo clique, eu não tenho mais a variável A declarada dentro deste módulo, desse próprio userform. No entanto, se eu selecionar ela, observe, ó, se eu selecionar a mesma, clicar em definição, observe que ele me apontou aonde é que ela está declarada. Ó. Ela está dentro do meu módulo 4. Ó. Repare aqui que ele fica com uma corzinha cinza meio claro. Ó. O preenchimento, observe, está diferente dos demais. Ó. Então, aquele que fica com um preenchimentozinho meio cinza, para mostrar de qual módulo está sendo manipulado. E a nossa variável está aqui acima, ó, public A
acidente, ou seja, eu declarei aqui minha variável sendo pública e eu posso estar manipulando dentro de qualquer procedimento, dentro desse projeto, dentro dessa pasta de trabalho. E as nossas constantes. Constantes. Uma variável declarada por meio de qualificador const significa que seu conteúdo não poderá ser alterado em todo o programa. A constante, como o próprio nome já sugere, vai ser constante o valor, vai ser tipo um valor fixo. Deve ser inicializada, isto é, no momento de sua declaração deverá ser atribuído um valor a ela. Ou seja, no momento que eu declarar uma variável do tipo constante, eu já devo passar um valor à mesma. Então, ó, exemplo, ó, const polegada igual a 24,5, ou seja, uma polegada é equivalente a 24,5 milímetros. Ou seja, é um valor constante. Toda polegada vale 24,5 milímetros. Então, observe um exemplo bem interessante. Ó. Const, eu estou colocando aqui o const, o meu qualificador, e estou chamando aqui uma variável chamada polegada. E já passei o valor para a mesma, 24,5. Observe aí, ó, o meu qualificador, a minha variável e aqui o meu valor atribuído à mesma. Ou seja, no momento que eu já estou declarando a mesma, eu já passo um valor para ela. Fonte de constantes. Constantes pré-definidas são fornecidas pelos aplicativos Excel, Access, Project e etc. Exemplo de uma constante, XL absolute. Constantes simbólicas ou definidas pelo usuário são declaradas através da instrução const. Exemplos. Pode ser especificado o escopo de uma constante como segue. Então vejamos, ó, private const polegada 24,5. Então observe aqui, ó, private, meu qualificador, a minha variável e o meu valor atribuído, ó. Fica disponível a todos os procedimentos dentro de um dado módulo, deve ser declarada a nível de módulo. Observe, public const mass igual a 1080, ou seja, uma constante do tipo pública. Aqui a minha variável e aqui o valor que eu passei para a mesma. No entanto, o meu qualificador aqui, eu estou dizendo que essa constante é do tipo public. Permanece disponível a todos os módulos, deve ser declarada a nível de módulo. Vejamos. Const idade igual a 31. Ó. Observe aqui um exemplo. Ó. Const o meu qualificador, a minha variável e o meu valor atribuído. Disponível apenas dentro do procedimento onde foi declarada, ou seja, dentro do procedimento onde ela foi declarada. Um exemplo. Ó. Então vamos lá. Então, nesta aula, estudamos fundamentos, declaração de variáveis e constantes. Claro que dentro dos nossos exemplos práticos, mais para frente, vai ficar muito mais fácil o entendimento. Eu espero que você tenha gostado e lhe aguardo no nosso próximo vídeo. Valeu!